Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da sua palavra e assim ver onde nos encontramos no programa divino. Para ver nosso tema desta ocasião, que é o mistério da palavra, o mistério da encarnação da palavra. Vamos ler em São João capítulo 1 e versículos 1 em diante, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. É quem o revelou. Até aqui, esta leitura, onde podemos ver a encarnação da palavra, quando nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E agora, tomem assento, queiram ter a bondade, e vejamos o mistério da encarnação da palavra.
encontramos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, antes de vir em carne humana, aqui na Terra, ele estava na sexta dimensão e era conhecido como o anjo do Senhor, ou o anjo do pacto, ou Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Encontramos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criou um corpo teofânico para si, no qual habitou, corpo que saiu de Deus, e nesse corpo Deus habitou, e depois de ter esse corpo teofânico, estando nesse corpo teofânico, criou todo o universo, toda a criação, até anjos, querubins, serafins, tudo isso estando nesse corpo teofânico. E estando nesse corpo teofânico, encontramos que é um homem da sexta dimensão. Esse homem da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. O único Deus. Agora, encontramos que ele criou o ser humano, deu primeiramente um corpo teofânico, e esteve ali na sexta dimensão com Deus. Deus também em seu corpo teofânico, e depois deu um corpo daqui dessa dimensão terrena, mas Deus ainda não tinha feito seu próprio corpo e nessa dimensão não tinha criado para si ainda um corpo de carne, mas criou para Adão primeiro um corpo de carne, antes de Deus criar seu próprio corpo de carne. Encontramos que ali estava Adão, uma semente de Deus, uma palavra de Deus em carne humana manifestado. Depois da queda, vejam vocês, o ser humano perdeu todos os direitos que tinha, perdeu o título de propriedade, o qual regressou à destra de Deus, e perdeu todos os direitos contidos no livro da redenção, o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, de Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. E Apocalipse capítulo 6, a passagem completa, e também Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Aí encontramos o livro dos 7 selos, primeiro na destra de Deus, depois Cristo, o Cordeiro de Deus, o toma, que também o leão da tribo de Judá, e o abre no céu, e depois o traz à terra em Apocalipse capítulo 10, e entrega a um homem para que o coma, porque esse é o lugar que Deus estabeleceu para colocar esse título de propriedade. Um homem, o ser humano, para que possa viver eternamente o ser humano. E agora, para a restauração do ser humano à vida eterna, se requer o título de propriedade para o ser humano poder viver eternamente com um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo visível no qual e com o qual poderá se manifestar nessa dimensão e nas demais dimensões. E agora, vejam vocês, será um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos em toda a plenitude manifestados. Estaremos na manifestação dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos. E isso será a palavra encarnada em toda a sua plenitude em um corpo eterno que teremos. Mas agora vejam
como por meio do novo nascimento, encontramos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, veio a nós e produziu o novo nascimento e nos deu um Espírito, o corpo teofânico, o qual está em nós, manifestado em carne humana, de era em era. Foi assim nos filhos e filhas de Deus. E os guiou a toda a justiça e a toda a verdade, como Cristo tinha prometido. E receberam a palavra, a mensagem correspondente à sua era, e permaneceram nessa mensagem como evidência que tem o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Agora, vejam como foi Jesus Cristo, era o Verbo encarnado, e para isso para onde Cristo dirige seu povo, sua igreja, para que todos sejamos a palavra encarnada no corpo eterno que nós receberemos, para que sejamos o Verbo em carne humana, o corpo teofânico em carne humana, em toda a sua plenitude manifestada em um corpo eterno que receberemos no último dia. E agora, Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que Ele é o princípio da criação de Deus. Dessa nova criação, dessa nova raça que começou com Cristo, o segundo Adão, porque a primeira raça, a raça antiga que começou com Adão, caiu e perdeu os direitos, a vida eterna. E agora, para o ser humano ter os direitos da vida eterna e todos os demais direitos restaurados, o título de propriedade restaurado, necessita nascer de novo, nascer em uma nova criação, nascer nessa nova criação que desce de Cristo, já não por Adão, mas por meio do segundo Adão, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual, vejam vocês, é nada menos que o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos como Cordeiro de Deus e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Vejam todas as coisas que o Verbo encarnado fez naquele corpo imortal e incorruptível que foi criado no ventre de Maria, por Deus, pelo Espírito Santo, e nasceu por meio da Virgem Maria, mas foi Deus quem o criou ali, criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, essa célula de sangue, e formou o corpo de Jesus. Por isso o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi o sangue de Deus, foi sangue divino, porque sangue humano, sangue de seres humanos que tinham vindo por meio do nascimento, através de um homem, de uma mulher, por meio da união de um homem e de uma mulher, tendo intimidade, não servia esse sangue, porque era um sangue contaminado com pecado. Se necessitava um sangue perfeito que não fosse contaminado com o pecado, esse sangue encontramos no Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue divino, esse sangue de Deus, e nos redimiu dos nossos pecados, levou nossos pecados e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue precioso e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Nos diz Apocalipse capítulo 5, versículos 8 ao 10, e também nos diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, que reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos, e depois o quê? Pois depois continuaremos reinando por toda a eternidade, porque o reino de Cristo é um reino eterno, que não se corromperá e que não será deixado para outro povo. Porque esse é o reino de Cristo com seu povo, sua igreja, seus escolhidos, que foram lavados no sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo
lavaram suas vestimentas no sangue de Jesus Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo, limpando suas vestimentas do pecado que os filhos de Deus tiveram. Agora vejam como Cristo tem um programa o qual esteve realizando em benefício de cada um de vocês e também de mim, para que todos possamos ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo e possamos ser a encarnação da palavra do Verbo em toda a sua plenitude em um corpo eterno. Agora, o Verbo, a palavra, o Verbo, nosso corpo teofânico, se manifesta em nosso corpo mortal. É uma manifestação do Verbo através de carne humana, quando recebemos Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. Mas o Verbo estará encarnado em toda a sua plenitude em um corpo eterno que está prometido por Deus para ser recebido no último dia por todos os escolhidos de Deus, lavados no sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo e cheios do Espírito de Cristo. E agora, vejam vocês como isto vai se movendo de era em era, de etapa em etapa, e como os escolhidos de Deus, ao crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo, se tornam novas criaturas criadas por Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito. E assim é como pertencemos a essa nova criação, da qual Jesus Cristo é o princípio. E estamos passando de etapa em etapa, assim como Cristo, antes de ter seu corpo físico aqui na terra, estava vivendo em seu corpo teofânico, porque antes de vir à terra e vir com vida eterna, é preciso passar pela sexta dimensão, que é o paraíso, e obter o corpo teofânico nessa dimensão, o qual Cristo obteve lá. Vejam vocês, Deus teve seu corpo teofânico, o qual saiu dele por criação, e depois criou para si um corpo físico aqui na terra, no ventre de Maria. E agora vejam, todo filho de Deus, para viver eternamente em um corpo eterno, tem que passar pela sexta dimensão antes de ter seu corpo eterno aqui na terra. E isso é o que esteve acontecendo de era em era. Cristo esteve criando o novo corpo, nos dando esse corpo eterno da sexta dimensão, que é a teofania. Esse corpo que se chama também o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Esse é o corpo teofânico que recebemos quando recebemos Cristo como nosso Salvador e recebemos o Espírito Santo. E depois, para o último dia, receberemos o corpo eterno como Cristo prometeu, quando até o último dos escolhidos tiver recebido a Cristo como seu Salvador e tiver entrado no corpo místico de Cristo recebendo o seu Espírito Santo e tiver entrado a esse corpo místico de Cristo na era da pedra angular, porque é na era da pedra angular que entram os últimos escolhidos de Deus. Os escolhidos das eras passadas já tiveram seu tempo e entraram no corpo místico de Jesus Cristo. E somente falta a entrada em toda a sua plenitude dos escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular. E quando se completar esse número de escolhidos da era da pedra angular, terá entrado até o último dos escolhidos de Deus do corpo místico de Cristo, e então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e todos estaremos vivendo em corpos eternos. E estará aí o mistério da encarnação da palavra, tornado uma realidade em cada um de nós, nesses corpos eternos. E agora, para o último dia,
Para a igreja do Senhor Jesus Cristo está a promessa que o Verbo, que é Cristo, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, regressará em um cavalo branco como a neve, conforme Apocalipse capítulo 19. E vamos ler aqui, em Apocalipse capítulo 19, porque sua vinda é com um propósito divino. É para chamar e juntar os seus escolhidos e para dar aos seus escolhidos a fé de rapto, que é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aqui temos novamente a vinda do Verbo de Deus, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor para o último dia. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do Verbo, é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo à sua igreja no último dia. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem dos 7 selos, página 277, que o Espírito Santo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E em Apocalipse, capítulo 19, nos fala da segunda vinda de Cristo, da vinda do Verbo. E agora, como será a vinda do Verbo no último dia, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse vindo do céu? O precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro do selo, disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, é preciso buscar esse homem, onde o Verbo, a palavra, Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em carne humana, realizando sua obra correspondente ao último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Porque ele, em sua manifestação no último dia, traz um nome escrito e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o Verbo de Deus. Esse é quem tem o nome que ninguém entendia. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que vem com seu nome, e seu nome é o nome eterno de Deus. É o nome que Jesus Cristo recebeu quando subiu ao céu vitorioso, do qual Cristo diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Nunca mais sairá, porém escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Qual é o nome de Deus? O nome eterno. Seu nome eterno. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Qual é o nome da nova Jerusalém? O nome eterno de Deus. E meu nome novo. Qual é o nome novo do Senhor Jesus Cristo? O nome eterno de Deus.
Esse é o nome que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, tem para ser revelado no último dia, em sua vinda em carne humana, se manifestando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora vejam que isto é para o último dia, quando vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, e disse o precursor: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é Apocalipse capítulo 19. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E agora, vejam vocês este mistério que para o último dia estará revelado e revelado à sua igreja por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. O que estará revelando Cristo por meio do seu anjo mensageiro? Estará revelando a vinda do Espírito Santo, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 em carne humana, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todos estes mistérios correspondentes ao último dia, e assim nos revelando a encarnação da palavra no último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério da encarnação da palavra. Para o povo, vejam vocês, foi como povo. Para o povo hebreu, Israel terreno, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a vinda de Cristo. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. É a vinda de Deus com seu corpo teofânico manifestado em carne humana em sua primeira vinda e depois em sua segunda vinda. Esse é o mistério da encarnação da palavra, do Verbo, e para cada pessoa como indivíduo no último dia, seu corpo teofânico, que é o corpo da palavra, o corpo que veio do corpo teofânico de Cristo, se encarnará em toda a sua plenitude no corpo eterno que receberemos todos nós. E quando isso ocorrer em cada um de vocês, estará o Verbo encarnado em toda a sua plenitude em cada um de vocês no corpo eterno que terão. E quando isso ocorrer no anjo do Senhor Jesus Cristo, isso será o Verbo, a palavra encarnada em toda a sua plenitude, a encarnação da palavra, no anjo do Senhor Jesus Cristo também. Porque em todos nós estará nosso corpo teofânico encarnado em toda a sua plenitude. E aí é onde nossa alma estará desfrutando da vida eterna por toda a eternidade. Estaremos desfrutando do glorioso reino milenial de Cristo e desse reino eterno por toda a eternidade, onde estaremos como reis e sacerdotes reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que vejam vocês o mistério da encarnação da palavra, onde, com a palavra vinda em carne humana, em carne mortal, corruptível e temporária, na manifestação do Espírito de Cristo, cavaleiro do cavalo branco, vindo em seu anjo mensageiro, realizará seu programa correspondente à reclamação e trará nossos corpos eternos à existência para nós os que vivemos e para os mortos em Cristo. E assim nós seremos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, e estará vivendo em nós a palavra, o Verbo, nosso corpo teofânico.
em nosso corpo eterno, em toda a sua plenitude. E assim será que estaremos como templo de Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. Atualmente, é na porção correspondente ao que corresponde ao corpo físico no qual nós vivemos. Mas, quando tivermos o novo corpo, será em toda a sua plenitude. Porque tudo o que teremos, vejam vocês, proveio de Deus. Nossa alma é parte de Deus. Nosso corpo teofânico é parte do corpo teofânico de Deus. E nosso corpo físico eterno que teremos é parte do corpo físico e eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim é como seremos carne da sua carne, do seu corpo eterno, físico e glorificado, e espírito do seu espírito, ou seja, teofania da sua teofania, e alma da sua alma, alma dele. Vem? E isso é a união de Cristo e sua igreja, e a união de Cristo e cada um como indivíduo. No mistério da encarnação da palavra. E quando estivermos com esse corpo eterno, não haverá nada que não esteja sujeito a nós. Agora tudo está sujeito ao nosso corpo teofânico, mas ao nosso corpo físico podemos ver que tudo não está sujeito. E para o uso de toda essa bênção que Cristo nos deu em nosso corpo teofânico, temos que usar fé para usar esse poder. Somente poderá ser usado esse poder de acordo à fé que em cada pessoa seja manifestada. Ou seja, que é por fé que opera o poder de Deus. E agora podemos ver que para o nosso tempo há grandes bênçãos prometidas para sermos chamados e juntados, todos escolhidos de Deus conforme o programa divino, onde, assim como em cada era houve um território onde estavam os escolhidos e o mensageiro, e a mensagem que se cumpriu cada era em certo território. A Ásia Menor na primeira era, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa, em diferentes nações europeias, com diferentes mensageiros. E a sétima era na América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham com a mensagem de Deus para esse tempo, e se cumpriu a sétima era na América do Norte, onde Deus teve seus escolhidos, e desde aí se estendeu a outras nações, onde também houve escolhidos que foram chamados, mas o grupo grande dos escolhidos esteve na América do Norte para a sétima era da Igreja Gentia. E um detalhe muito importante é que a sétima era da Igreja Gentia, vejam vocês, teve uma manifestação muito importante. Essa sétima era, a era pentecostal, se abriu na Rua Azusa, na Califórnia, em 1906. E foi com um pastor de cor, com sua igreja, onde começou a sétima era da Igreja Gentia. E por isso também, vejam vocês, Deus quis que seu mensageiro para a sétima era tivesse seu ministério
começando esse ministério em uma forma ampla com aquelas congregações de cor que lhe deram as boas-vindas e assim abriram as portas para pregar em todas as suas igrejas. Agora podemos ver como se moveu o programa divino para a sétima etapa ou era da igreja gentia. E agora, quando concluíram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo se moveu à América Latina e ao Caribe, que é o território para a era da pedra angular, e está chamando e juntando os seus escolhidos neste último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, para em breve ressuscitar os mortos em Cristo e nós sermos transformados quando chegar até o último dos escolhidos de Deus da era da pedra angular. E se completar assim o número dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Agora estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde na América Latina e no Caribe. Este é o tempo de bênção divina para a América Latina e o Caribe. Este é o tempo onde se recorrem todas aquelas etapas, ou seja, o que foi refletido naquelas etapas se cumpre em uma forma plena, em uma forma ampla, na era da pedra angular. Porque o cumprimento de cada era da igreja gentia se efetuou por meio de se refletir o que Deus teria para a era da pedra angular e dispensação do reino. Você quer ver o que vem? Pois olha o que aconteceu. Porque o que é, já foi no passado. E o que há de vir, já é no presente. E Deus restaura o que aconteceu. E assim como houve 7 vozes, 7 trovões e 7 trombetas nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, que foi a voz de Cristo por meio de cada anjo mensageiro. Na era da pedra angular, as 7 trovões, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro falando consecutivamente. Na era da pedra angular, a dispensação do reino, e nos dando a revelação da segunda vinda de Cristo, revelação escondida dos seres humanos, e que está prometida para ser revelada neste último dia. E agora, a mensagem do Evangelho do Reino, vejam vocês, surge com a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, a sua igreja na era da pedra angular. E a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim como a mensagem do Evangelho da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo, e isto inclui, vejam vocês, tudo o que foi cumprido na primeira vinda de Cristo, desde que o arcanjo Gabriel falou à Virgem Maria até a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ascensão ao céu, ao trono de Deus, onde se sentou à destra de Deus para fazer intercessão por cada um de vocês e por mim também, até que entre até o último dos escolhidos de Deus. Já nas eras passadas entraram os escolhidos das eras passadas, e agora corresponde aos escolhidos da era da pedra angular entrar. E agora, quem são os que entrariam à era da pedra angular neste último dia? Onde estão? Aqui estamos. Aqui estamos na América Latina e no Caribe, entrando na era da pedra angular, dispensação do reino, conforme o programa divino, ao escutar a palavra do Evangelho do Reino, que nos revela o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. É o mistério
da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é a palavra encarnada em um homem, a palavra encarnada no anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. É o verbo vindo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo neste último dia, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo, o verbo vindo em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o mistério da encarnação da palavra para o último dia, conforme as profecias bíblicas correspondentes ao último dia da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e como sol da justiça resplandecendo. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora, vendo este mistério da encarnação da palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que damos graças a Cristo por viver na América Latina e no Caribe, que é o território onde essas promessas seriam cumpridas no último dia, e onde estaríamos vendo o mistério da encarnação da palavra, que não é outra coisa a não ser a vinda do verbo de Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e a sua igreja gentia, ou entre os gentios, para trazer as bênçãos prometidas para o último dia para a sua igreja, e os mortos em Cristo serem ressuscitados depois que forem chamados e juntados, escolhidos de Deus, até o último dos escolhidos de Deus. E depois sairá Cristo do lugar de intercessão com título de propriedade e reclamará todos os que vieram fazer parte do seu corpo místico de crentes, e os restaurará à vida eterna, nos dando um corpo eterno, tanto os que vivemos como aos que partiram no passado. Chegamos ao tempo final, ao tempo onde estaríamos vendo a Jesus Cristo, anjo do pacto, vindo em Espírito Santo, manifestado, velado e revelado, em e através do seu anjo mensageiro, a sua igreja na era da pedra angular. Esse é o mistério da encarnação da palavra para a sua igreja no último dia, e depois todos seremos transformados, e estará em nós todos nosso corpo teofânico, em carne humana manifestado, em carne humana, mas glorificado corpo celestial. E assim teremos a plenitude de Cristo em toda a manifestação prometida para essa plenitude, e todos seremos o quê? A encarnação da palavra. Todos seremos o verbo, corpo teofânico encarnado neste último dia. E por isso é que estaremos como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, para quando tivermos o novo corpo, se cumprirá a promessa de Deus que encontramos em Daniel capítulo 7 e versículo 18, onde diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão, e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo, que são
os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que vieram fazer parte deste corpo místico de crentes, que se encontra mostrado neste diagrama que o reverendo William Branham fez para pregar a estatura do homem perfeito e também as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, e também fez referência em outras mensagens deste diagrama. E agora, vejam vocês, quem são os que receberão o reino e o receberão e o possuirão até o século, eternamente e para sempre. Ou seja, que não haverá mudança desse reino. Esse reino não passará a outras pessoas, mas que permanecerá com Cristo e sua igreja por toda a eternidade. Vimos quem são os escolhidos de Deus. Vimos quem são os primogênitos de Deus escritos no céu que receberão este reino eterno. São os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, nos quais estará também a palavra encarnada, o Verbo encarnado em toda a sua plenitude. Quando todos recebermos o novo corpo que Ele prometeu para nós. Corpo que estará sempre com uma aparência de 18 a 21 anos de idade. Nunca ficará doente, nunca ficará velho e nunca morrerá e nunca sofrerá. Esse é o corpo onde estaremos muito em breve no último dia, neste último dia no qual nós estamos vivendo. O mistério da encarnação da palavra. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério da encarnação da palavra. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, até o último dos escolhidos, escute a voz de Cristo, seja chamado e juntado, e se complete o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular, e se complete assim o número do corpo místico de Cristo, e nós sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e obtenhamos o corpo eterno que Cristo prometeu para nós os que vivemos e para os que partiram, crendo em Cristo e tendo tido as primícias do Espírito. E todos estejamos no corpo eterno que Ele nos prometeu. O estreiemos aqui por uns 30, 40 dias e depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa e na casa do nosso Pai Celestial. Pois Ele disse, na casa do meu Pai muitas moradas há. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vos levarei para mim mesmo, porque somos parte de Cristo. E quando tivermos o novo corpo é parte do corpo de Cristo e o Espírito teofânico é parte do Espírito teofânico de Cristo e nossa alma é parte da alma de Cristo, é parte de Deus. E assim vamos com Cristo no rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e recebamos ali nossos galardões nessa grande festa de bodas, na festa das bodas do Cordeiro.
E depois regressemos, depois da grande tribulação, regressemos à terra para o glorioso reino milenial de Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E que Deus tenha misericórdia da América Latina e do Caribe e permita sua entrada no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores que estarão vendo e escutando esta conferência através da televisão. Que Deus os abençoe também. Já à tarde estarei novamente com vocês aqui para a próxima atividade e a próxima conferência, qual é titulada O Mistério da Palavra de Bênção e Juízo. O mistério da palavra de bênção e juízo. Esse tema vamos ver de 1 a 1h30 da tarde. Estarei com vocês aqui para compartilhar com vocês esse importante tema. O mistério da palavra de bênção e de juízo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e nos ajude a todos neste último dia. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nessa ocasião nossa parte, dando graças a Cristo pela encarnação da palavra. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Conosco novamente, Miguel Bermúdez Marim.